As chuvas no Rio Grande do Sul aumentaram o risco de leptospirose. A avaliação foi feita pela Sociedade Brasileira de Infectologia, em conjunto com a Sociedade Gaúcha de Infectologia e a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A leptospirose é contraída no contato com água contaminada pela urina de animais infectados. Por isso, com o aumento de enchentes, a recomendação das entidades é pelo uso de antimicrobianos, sob recomendação médica. E para falar desse assunto e o risco todo, nós recebemos Raquel Lima, que é presidente do Conselho Regional de Química da 19ª Região, que é subordinada ao Conselho Federal de Química. Raquel, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Raquel, quando a gente olha para a situação e para as imagens que são registradas no Rio Grande do Sul, hoje, inclusive, uma acabou viralizando pelas redes sociais, os animais, os ratos naquela água, e nós vemos uma quantidade enorme de pessoas, de alguma maneira, tentando sair dos pontos que são mais delicados. Quando a gente olha para essa transmissão, esse grau de você ser contaminado envolve algum tipo de ferimento na pele? Existe, nesse momento, alguma necessidade para que o vírus consiga acessar o nosso organismo dessa maneira? Ou somente o contato numa pele, digamos, sem nenhum tipo de machucado, já é o suficiente para que isso aconteça? Já sim, viu? É muito preocupante, né? Tudo isso que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, com essas chuvas, e a população precisa, de fato, ter muito cuidado com esse tipo de contágio, com essas pragas que vêm surgindo pós-enchente e até mesmo durante a enchente. Raquel, a gente está falando de medidas preventivas. Recomendam até o uso de antibiótico para quem esteve em contato com essa água. Você pode falar como que funciona esse trabalho preventivo? Por exemplo, os socorristas que estão em contato diretamente nessa água, eles precisam tomar esse medicamento? Olha, o Conselho Federal de Química, né, no ano passado nós confeccionamos uma cartilha trazendo justamente como enfoque os cuidados, as prevenções que a gente deve ter pós-enchente, né, em relação a medicamentos, em relação ao processo de desinfecção, que é justamente a gente limpar, né, com água, sabão. E isso aí trouxe justamente todo esse processo, né, que desencadeou esses cuidados necessários. Raquel, quando a gente olha pela perspectiva, começamos a entrevista falando sobre o autocuidado, o que é preciso ser feito. A Renata agora falou da situação dos socorristas, mas a gente ainda está no aguardo dessa água começar a baixar e as pessoas conseguirem voltar para casa. A partir desse momento, a cartilha também aborda essa questão, como essa limpeza e os cuidados precisam ser seguidos nesse momento de retorno. É uma limpeza, eu imagino que muito mais específica do que uma convencional? Exato. A gente precisa ter todo o cuidado, porque na nossa cartilha, ela é uma cartilha muito simples, muito didática, onde ela traz de forma direta e objetiva o que é que a gente deve reutilizar após enchentes e como é que a gente faz esse processo de limpeza. Ou seja, a gente precisa fazer o uso, né, de uma solução de água com água sanitária, aonde a cada litro de água sanitária, a gente coloca 2 colheres de água sanitária e faz essa solução. O Conselho Federal de Química teve essa preocupação ao confeccionar essa cartilha para alertar a população em relação às misturas, né, de produtos caseiros, trazer essa importância do profissional da área da química, aonde ele deve estar habilitado através desses produtos de limpeza e fazer essa desinfecção nas nossas casas com essa solução de água sanitária. Raquel, e aqueles equipamentos de proteção individual, como botas, luvas de borracha, isso para as pessoas que estão, de repente, depois retornando para suas casas e vão ter contato com aquela água, com a lama, eles são eficientes para impedir o contágio? São sim, são eficientes e de suma importância que toda a população faça o uso desses equipamentos de proteção individual. Usar luvas, usar botas, porque isso vai evitar o contágio, né, das pessoas com essa água, essa lama que está totalmente contaminada com esses vetores, né, que proliferam pós-enchentes.
Raquel, quando a gente olha para essa perspectiva, tem uma quantidade enorme de pessoas em contato com essa água, algumas sendo resgatadas. Ontem nós mostramos aqui um cordão humano, as pessoas de alguma forma encontrando medida para retirar quem está ilhado. Necessariamente essas pessoas vão desenvolver algum tipo de doença nessa vertente, por exemplo, como a leptospirose que a gente está abordando aqui, ou isso vai depender de outros fatores, de uma região onde automaticamente foi possível também encontrar esse animal? Como que funciona para discernir, até para que as pessoas não fiquem apavoradas, mas que também tomem as precauções? Olha, isso vai depender muito, né? Porque a leptospirose, o rato, né? Ele precisa estar com esse vírus para poder fazer a proliferação. Mas, de todo modo, não é só a leptospirose que a gente deve se preocupar, né? Existem outros tipos de dermatites de contato que acontecem através desse processo de infecção de todos esses vetores, né? A gente tem ratos, tem baratas, tem escorpiões, tudo dentro dessa água, dessas enchentes. Então, a gente, de fato, né, ao fazer esse cordão humano, né, todo esse processo de solidariedade, que todo mundo está comovido, após o contato com essa água, fazer a higienização, né, tomar banho com água, sabão e também fazer o uso do álcool 70. Ele ajuda muito nesse processo de desinfecção. Raquel, falando da leptospirose especificamente, a doença ela pode ficar incubada por um período e depois de quanto tempo ela começa a se manifestar? Quais seriam os sintomas mais comuns? Olha, os sintomas da leptospirose, né? Como todo mundo já deve ter lido sobre o assunto, né? Existem os sintomas de febre, né? Porque como um vírus, né, que está alojado, pode haver a possibilidade, sim, de ficar incubado no corpo, porque depende muito da resistência humana de cada um, ou não, né? É um caso, assim, muito variável, pode acontecer ou não. Raquel, queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, aconselhar as pessoas que, infelizmente, passam por essa situação, tiveram acesso à água e que precisam redobrar os cuidados. Muito obrigado por falar conosco. Eu gostaria de agradecer, sim, pelo espaço, né, e dizer que o Conselho Federal de Química está com a campanha Química Solidária, onde a gente está arrecadando alimentos, arrecadando produtos de higiene pessoal e levando para o Rio Grande do Sul, né, com o intuito justamente de ter essa corrente de solidariedade. E é muito importante que a gente continue com toda essa empatia com toda a população gaúcha. Sem dúvida. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Raquel.